Olá pessoal, está começando o nosso Empreender de hoje, que tem uma honra muito grande. Hoje o nosso entrevistado com certeza vai ter muita história de Linhares, um conhecedor da nossa cidade de longa data e com muitas riquezas de detalhes e muito rico também, porque ele fez parte e faz parte da cultura de Linhares, trazendo todo o seu conhecimento e ajudando o desenvolvimento de nossa cidade. No Empreender de hoje, com muito orgulho, como eu falei, Deni Almeida. Deni, muito obrigado por aceitar estar conosco aqui no Empreender. Quem tem que agradecer sou eu, a oportunidade de estar aqui. Não, você, como eu disse, falando da nossa história. Você, como eu disse, faz parte de nossa história, né? Deni, para quem não sabe, ele é o fundador do Pioneiro, o nosso jornal aqui de Linhares, e que, de certa forma, resiste, né, a muitos intempéries. Vamos falar, né? O jornal Pioneiro tem 53 anos. Vocês têm ideia de quantas crises já passou? De quantos governos já passaram, né? Então tem muita coisa. Deni, como eu vou entrevistar um jornalista, eu de cara tenho que pedir, né, muita licença e respeito, porque eu não sou formado na área e isso me dá um orgulho de estar aqui, fazendo Empreender para vocês de casa que acompanham. Mas Deni é um jornalista, né? Deni, nascido em Linhares? Sim, nasci em Linhares, na Rua da Conceição. Rua da Conceição. Então você já é patrimônio histórico, hein? Olha lá, hein, Deni? Cuidado com as coisas aqui. E a Rua da Conceição não é porque eu sou Conceição, não tem nada a ver. Sabe que é a rua mesmo. Pensei que já era em homenagem a você. Não, né? Não. A Rua da Conceição está lá em 1800 e pouco, né, Deni? Não pode, né? Isso é bom que a gente descontrai um pouquinho. Faz de conta, né? Faz de conta. Nascido em Linhares, na Rua da Conceição. Deni, estudou em Linhares? Sim, eu estudei em Linhares. Eu fiz todos o primário e o ginasial, eu fiz em Linhares. E depois eu fiz o curso de Direito em Colatina. Direito em Colatina. Então você é formado em Direito? Sim. Sou bacharel em Direito. Bacharel em Direito, sim, pela Faculdade de Colatina. Isso. E tem aqui na minha ficha que depois você foi para Campos? Não, Campos. Não. Veja bem, o meu pai trabalhava na fazenda Goitacazes. Meu pai era funcionário federal e ele trabalhava na fazenda Goitacazes. Ah, fazenda Goitacazes. Pensei que era Campos lá. E seu pai trabalhava funcionário federal naquela época aqui em Linhares? Veja bem, meu pai na época, as lavouras de cacau, elas eram na margem do rio. E os fazendeiros e proprietários menores, os maiores e menores, eles transportavam o cacau e armazenavam esse cacau em Goitacazes para o caminhão pegar. E meu pai era responsável pelo recebimento então, quando eu peço desculpa, porque quando eu li Goitacazes, eu pensei que era Campos, você tinha passeado em casa. É a reserva Goitacazes nossa aqui, que é reserva. Mas você também entrou na carreira de funcionalismo público também, né? Veja bem, eu quando estudante, eu fiz muita coisa, né? Eu corri atrás. Então conta pra gente, isso daí é que é bom. Eu estudava e como eu tinha como sócio em um escritório de representações que eu instalei em Linhares, que foi o primeiro corretor de imóveis de Linhares. Inclusive, um abraço, né, para quem não assistiu, assista lá o programa do Tarcísio Elmer, né? Nós entrevistamos aqui Tarcísio Elmer, e aí, Tarcísio, descobri quem foi o primeiro corretor de Linhares, ó, né? Nosso amigo Deni. Deni, você foi o primeiro corretor de Linhares. Sim. E teve o prazer de fazer um negócio com... Pois é. Na época, né, eu tinha um escritório de representações, e aí eu comecei a representar folhinhas Schelling. Das folhinhas Schelling, eu passei para imóveis. O que é as folhinhas Schelling? Folhinha é aquele calendário que você... Aquele que a gente ia tirando as folhinhas, para quem está em casa, né? É porque, Deni, vamos pensar, né? Hoje em dia, nem máquina de escrever, quem está assistindo a gente sabe muito, né? Tem alguém que usa folhinha, né? Mas não. Antigamente, gente, era muito famoso você ter lá pendurado na parede a folhinha, cada dia tinha um santo, cada dia tinha uma história... Né? E você foi o representante das folhinhas. Das folhinhas. Então aí eu parti para imóveis também.
E o meu primeiro inquilino, o meu primeiro cliente, vamos dizer assim, foi o Dr. Oswaldo Aires de Alencar. E ele veio, chegou da terra dele para Linhares, para trabalhar em Linhares, e eu aluguei para ele o primeiro apartamento, certo? Que é hoje onde é o centro médico. E ali era do Dr. Euzi na época. E ali tinham outros imóveis, aí eu vendia aqueles imóveis ali para várias pessoas, porque aquele prédio era um prédio que estava surgindo, entendeu? E ali eu fiz várias vendas. E Deni, quantos anos você tinha nessa época? Vamos puxar aí na memória. Eu comecei a trabalhar cedo. Eu perdi o meu pai muito cedo e eu comecei a trabalhar cedo. Eu cheguei, para você ter uma ideia, eu trabalhava, você me perguntou certa época, se eu fui funcionário, né? Eu fui funcionário estadual. Quando eu estudava, e tinha o Dr. Euzi como meu sócio no escritório, o Dr. Emi, que era o deputado da época, e foi secretário de Educação, ele me arranjou um emprego quando fundou o colégio, arranjou um emprego e eu trabalhava na secretaria do colégio. Então eu estudava... Qual colégio? Colégio Estadual. Emílio de Macedo Gomes. Emílio de Macedo Gomes. Exatamente. Eu estudava, trabalhava no colégio de 4 até 6, 7 horas antes de começar as aulas. E era corretor e corria, entendeu? Então eu tinha uma vida muito corrida. Minha vida sempre foi muito corrida, desde os 12 anos, 13 anos, quando eu perdi meu pai. E aí trabalhando, estudando, aí depois se formou em Colatina. Isso aí, depois que eu me formei aqui, quer dizer, eu fiz o primário. Depois fiz o ginásio, eu fiz o ginásio no Afrânio Peixoto, que era uma escola da rede de educandários gratuito, que muita gente estudou, muita gente conhecida aqui em Linhares estudou ali. Depois eu concluí o curso de ginasial, fiz o vestibular e fui estudar em Colatina. E nesse período em que eu era estudante do Afrânio Peixoto, eu fui presidente do Grêmio Líder Esportivo Manuel Salustiano de Souza, que era o Grêmio do colégio. E como eu jogava o estudantado na rua para trabalhar, para fazer isso, eu fundei em Linhares a Casa do Estudante. Olha só, gente, nós estamos falando de coisas que vocês de casa aí vão... É surpreendente, porque o Grêmio Estudantil, na época, era a força primordial, era o início de tudo, quando você tinha o esporte, quando você tinha a união de todo mundo, onde começava... E era tudo muito diferente, muito né? Diferente. O Grêmio Estudantil. Aí você fez, quer dizer, a Casa do Estudante. Isso daí mostra como o Deni já estava também politicamente muito envolvido, né? Isso. Eu vejo o Deni, gente, eu falei aqui porque eu conheço o Deni também de outras associações e outros lugares que ele passou. O Deni sempre foi muito envolvido com todas as causas linharenses. Então, se tem um homem aqui que lutou muito, se essa cidade é maravilhosa, como e como todos conhecem, boas coisas vieram da cabecinha desse senhor que está aqui, ó, que nos prestigiou, né? Deni falou, é fundador de Rotary, né, Deni? Fundou o Rotary, fundou a... Não, foi um dos primeiros, dos 30 primeiros do Banco do Brasil. Mas antes do Rotary também teve o Lions. O Lions. Então veja bem, gente, Lions Club, Rotary, ABB, né? A ADEL estava lá participando da ADEL, é um dos fundadores da ADEL. E nesse meio tempo, trabalhando de corretor, mais o quê? Eu trabalhava de corretor e como eu te falei, eu fundei a Casa do Estudante. Essa Casa do Estudante, nós chegamos a construir, eu consegui, como o Dr. Euzi de Macedo Gomes trabalhava comigo, nós fizemos quando eu digo eu e a nossa diretoria, né? Sim. Então nós fizemos uma campanha e eu pedi ao Euzi que chegasse a dona Judite Reis de Souza, que era a esposa do Manuel Salustiano de Souza, para conseguir o terreno. E ela nos doou o terreno, entendeu? Nos doou o terreno. Aí eu encetei várias campanhas e começamos a construir a Casa do Estudante, que esse prédio ele fica ali ao lado, não tem a
a farmácia Marchiori. Tem um prédio na esquina e tem um negócio de telefone. Sim. Aquele prédio ali foi eu quem construiu como presidente Casa do Grêmio. E Casa do Estudante. Como eu depois concluí o curso e eu fui fazer a faculdade, eu tive que me afastar. E essa obra ficou parada durante muito tempo. Durante muito tempo ela ficou parada porque quem assumiu depois de mim não deu continuidade. E como nós não havíamos transferido o terreno para o Grêmio, a dona Judite pegou o terreno de volta e vendeu, acho que com uma telefônica aí, onde tem hoje ali um telefone, vende um telefone ali naquele ali. Não saia daí não, acompanhe nossos comerciais, fique aí quietinho que a gente já volta. Estamos de volta com o Empreender. Para você que acompanha o Empreender, sempre aqui pela Rede Sim ou então pelo YouTube da Rede Sim. No primeiro bloco nós estamos nos entrevistando Deni de Almeida, uma pessoa que nos dá muito orgulho, como eu falei, de estar aqui contando um pouco da história dele, que de certa forma também se confunde com toda a história recente de Linhares, que isso nos dá um prazer muito grande. Deni, no primeiro bloco nós falamos que daí a pouco ia nascer o Pioneiro, mas antes do Pioneiro, né, tem a família, né? Sim. Então, você já ia me contando que já faz fazer 49 anos, então nós temos que dar aqui o abraço para quem está em casa. Não é? Casou-se quando, Deni? Eu me casei em setembro de 72, nós fizemos 49 anos de casado. Então pode mandar já temos aquele 3 abraço. filhos e eu quero mandar um abraço para minha mulher, Zila, que ela com certeza vai estar de olho nisso aí. Né? E nós temos 3 filhos, né? Dênia, que mora na Itália, tem 2 filhos, e Daíla, que mora aqui, tem um casal também, e Diego. Mas e o Pioneiro, nasceu como? O Pioneiro, veja bem, quando estudante, eu conheci por causa dessa minha participação na presidência do Grêmio, e a gente atuava muito em outras cidades, e acabou chegando em Vitória. Em Vitória eu conheci a diretoria da UESE, que era a União Estudantil de Estudantes, e tinha lá o José Carlos Correia, que hoje é diretor da Gazeta, tinha o Carlos Henrique Rio do Amaral, que foi desembargador, tinha o outro de Vila Velha, que eu não me recordo agora o nome, e a gente acabou se unindo. E nessa união, o José Carlos Correia, ele tinha uma coluna estudantil dentro do jornal O Diário, que funcionava ali na Rua 7, e foi uma escola para muitos jornalistas capixabas, inclusive eu. Porque eu comecei mandando notícias para a coluna de José Carlos, coluna estudantil de José Carlos Correia, e depois foi evoluindo e eu acabei sendo correspondente do jornal aqui na cidade. E essa atuação, ela expandiu um pouco porque eu mandava muitas notícias. E aí eu fui cobrado, por que não fundar um jornal em Linhares? Aí veio a fundação do jornal. E Pioneiro. Você quase foi o primeiro jornal de Linhares, né? Quase, né? Quase. Aqui para quem quer um pouquinho de história, né? Você falou que o primeiro jornal de Linhares... O primeiro jornal de Linhares foi um jornal fundado por Dr. Lastênio Comão, era advogado. Ele fundou aqui o Folha de Linhares. E esse jornal circulou uma edição. Uma edição. E essa edição, ele um dia chegou na minha redação, lá no Jornal Pioneiro, e me doou esse jornal. Esse exemplar eu tinha guardado, aí eu fiz a doação, transferi a doação para o Instituto Histórico e Geográfico de Linhares. E está lá, o jornal está lá. Fica ali na pracinha? Na pracinha. Quem quiser ver, pode ver, o jornal está lá. O primeiro jornal de Linhares. E o segundo foi um jornal por nome Juparanã. Esse jornal era um jornal político, fundado pelo filho do
do prefeito Antenor Elias, que era o Bento Elias, que depois veio ser advogado, e quem me parece que dirigia esse jornal era a irmã dele, que por nome de Filhinha. Certo? E isso era impresso em Linhares? Na época não tinha aqui. Eu acho, o Ju-Paraná, eu acho que ele foi impresso em Linhares, sim. Eles compraram um maquinário, assim, antigo, mas ele circulou, acho que poucos números, até enquanto era prefeito, depois não... E aí não, o Pioneiro nasceu... Aí, por causa dessa minha participação na correspondência do jornal O Diário, eu vim a fundar o jornal O Pioneiro. Isso no dia 25 de dezembro de 1967. 25 de dezembro de 1967. E a partir daí nós começamos, com todas as dificuldades. Era impresso em Linhares? Ele era impresso, olha bem, nós começamos essa história do Pioneiro, ela começou impresso em Cachoeiro de Itapemirim. Olha só. Entendeu? A gente juntava o jornal aqui, e naquela época era muito difícil. Fotografia. Sim. Tudo era muito difícil. E ainda mandar lá para Cachoeiro, porque tinha que ser em mãos, né? Tinha que levar em mãos, não tinha como, entendeu? Tinha que levar... Nós estamos falando de antes do fax. Exatamente. Tinha que levar tudo e fazia um pacotinho, entendeu? Ou eu pedia alguém para levar, ou eu mesmo ia levar. Então, o primeiro número, tudo bem. O segundo número, como é que aconteceu? Uma edição de agosto, era uma edição de faturamento, agosto é o mês da cidade e as empresas fazem aquelas mensagens para seus clientes. E quando eu fui buscar o jornal, ele estava como eu entreguei. E faltavam 3 ou 4 dias para o jornal ser entregue aos assinantes. E aí? Peguei o jornal, agradeci e vim pensando. Falei, onde é que eu vou parar? Parar em Aracruz. Aí chegou em Aracruz, tinha uma gráfica, e eu disse, Pimentel, alguém por nome de Pimentel. Pimentel, acho que era o nome da gráfica também. Aí eu falei, eu estou com essa dificuldade aqui. Aí ele falou, só posso fazer por X. Eu falei, tudo bem, vamos fazer. Trabalhou dia e noite e me entregou o jornal no dia da circulação. Então ele fez o primeiro, botou o pessoal dele todo para trabalhar, fez o segundo número, o terceiro ele falou, seu Denis, não dá, porque isso aí é muito trabalho, e não dá, meu negócio é outro e tal. Aí eu falei, tudo bem, e agora? Aí eu pensei, vou para Colatina. Cheguei em Colatina, tinha uma gráfica, acho que era o nome da gráfica, era Gráfica Brasil, se eu não me engano. Aí eu cheguei, se eu podia editar, eu estou com essa dificuldade aqui, queria fazer o jornal e tal. Aí ele falou, mas dá muito trabalho. Eu falei, não, tudo bem, mas vamos ver como é que o senhor faz. Ele falou, eu vou fazer o jornal para o senhor. Aí ele está trabalhando e está lá, e eu fiquei olhando ali, observando. Aí conversando com ele, o senhor não quer vender essa gráfica, não? Aí quando eu falo que o homem está sentado aqui no empreender... Aí ele falou, ela está à venda. Aí eu falei, quanto que o senhor quer? Ele falou, quero X. Eu falei, mas é muito dinheiro, né? Eu falei, e o que eu vou fazer? Aí ele me entregou o jornal, falou, depois eu vou com o senhor, eu converso com o senhor. Aí cheguei aqui e eu trabalhava nessa época também com Alvaci Perino no escritório de contabilidade, que o Alvaci chegou inclusive a ser meu sócio por um período no jornal. Aí eu fui lá no banco, era o seu Guilherme Augusto de Carvalho. Falei, seu Guilherme, eu tinha que entrar, era uma sala, esperar e tal. Quando ele chegou, ele falou, o que você quer? Me cumprimentou e tal. Eu falei, seu Guilherme, eu estou querendo dinheiro. Dinheiro? Por que você quer dinheiro? Ele falou, ó, eu estou precisando de comprar uma gráfica, mas eu não tenho dinheiro. A gráfica? Quanto é que é? Aí eu falei lá, ó, quem são as avalias que você vai dar? Eu falei, ó, quem o senhor quiser. Aí ele falou assim, então, pode fechar lá o negócio que eu... Aí eu fui lá, fiz a proposta do cara, comprei a máquina. Mas comprei o maquinário dele com uma posição, que ele viesse a Linhares e treinasse o meu... Para montar a gráfica para funcionar. Aí ele veio e ficou aqui um mês e pouco, nós montamos aí que começou a... Hoje o Pioneiro está em que edição? Lá, nós estamos com 53 anos, não sei o número, não posso dizer, né? Porque nós não parou, nesse período todinho, nós nunca paramos, nenhuma edição, não, nenhuma paramos, graças a Deus.
E como é que o senhor vê hoje toda essa mudança que nós estamos, né? Nós estamos aqui na televisão e até a televisão está tendo que se reinventar, né? O jornalismo impresso, o jornalismo online. Como o senhor vê todas essas mudanças? Veja bem, eu acompanho muito, que tenho que acompanhar, né? Eu leio muito a respeito disso e troco ideias com outros diretores de jornais, até de fora, porque a tendência é realmente o impresso ser extinto, né? Como já está sendo gradativamente. Para você ter uma ideia, nós temos hoje o equipamento parado, nós tivemos que parar esse equipamento. Nós temos uma gráfica rotativa que eu fiz um investimento, nós fizemos um investimento grande, ela roda 10 mil exemplares hora e eu estou com tudo parado. Foi um investimento muito grande, está lá um imóvel, né, com a gráfica toda montada, esperando para ver o que vai acontecer, porque nós tivemos que mudar o sistema, porque ninguém quer pegar em papel, as pessoas têm medo de papel porque é isso e aquilo outro. Então, essa turma nova só pensa em telefone. Tem muitos jornais que nascem político para tentar dinheiro da máquina pública e acaba se envolvendo e não tendo esse compromisso com a verdade. Como é que você vê isso hoje, né? Não estou aqui dizendo que o jornal A ou B tenha ou não isso, mas o sentimento da população está muito forte nisso, né? Em quem acreditar. Veja bem, Marcelo, eu não vejo hoje, não. Eu já vi lá atrás. Eu já vi lá atrás, entendeu? Nós nunca... Para você ter uma ideia, eu já tive muitas vezes... Eu saí da redação meia-noite, 1h, entendeu? Para ver alguns funcionários, alguns jornalistas que não eram da minha linha, entendeu? Para saber o que ele estava fazendo, não deixar sair alguma coisa para A ou B, ferindo A ou B, entendeu? Quando a gente dá uma notícia, a gente procura a fonte e procura imediatamente ouvir a pessoa envolvida, entendeu? Isso isso já vem lá de trás. É a ética do jornalismo, né? Entendeu? Então nós cada um tem o seu, faz do jeito que quiser, agora nós não, a nossa linha é essa. Mas, Deni, foi muito gratificante, né? No tempo de televisão, conhecer um pouquinho. Eu tenho certeza que nós vamos ter que te convidar de novo, porque tem muita história. Obrigado. Nós nem falamos do fórum, quer dizer, Deni foi um dos colaboradores da fundação do fórum aqui em Linhares, né? Estava aqui falando para mim nos bastidores que cada chequezinho que passou para a construção do fórum de Linhares passou nas mãos desse homem aqui. Então, temos história para contar. Meu e de Pedro Sérgio Venturini. Né? Pedro Sérgio Venturini. Não podemos deixar... Ninguém faz nada sozinho, né, Deni? Então, mas o nosso tempinho está acabando. E aí eu vou pedir, Deni, que você olhe para aquela câmera ali, ó, que é o que a gente faz em todos os nossos programas, e fale que mensagem você deixaria para aquele que quer começar. Você que começou desde os 12, 14 anos na luta, não é? Hoje, 79 anos, você me confessou aqui, eu vou ter que falar para vocês. Tá um homem enxuto, gente. Se vocês aí de casa, pode ampliar, ó, tira uma foto, depois vocês pegam a foto e ampliem. Tá um homem enxuto, né? Muito bem conservado. E isso dá uma alegria muito grande, porque tenho certeza que terá mais muitos anos de vida também. Obrigado. E o pioneiro junto, né? Se Deus quiser. Que conselho você dá pra gente, Deni? Veja bem, conselho a gente nunca dá para ninguém. A gente Você está vendendo conselho agora, Deni? Olha só! A gente faz orientar, né? A gente faz orientar, porque uma das coisas que se devem fazer em qualquer negócio é ser honesto. É honestidade. A honestidade, ela cabe em qualquer lugar, em qualquer parte. Então, quando você faz uma coisa com honestidade, com vontade de fazer, com responsabilidade, certamente vai ter sucesso. E quem quiser ter sucesso na vida tem que ser honesto, trabalhador e andar reto. Andar reto. Isso daí é simples e objetivo. Deni, como eu disse, muito, muito obrigado por você dar essa contribuição para o empreender. Eu tenho certeza que o empreender, ele só tem a melhorar e a gratificar com essa presença. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência e continue conosco. O Empreender fica por aqui, você acompanha as letrinhas subindo e até a próxima semana com um novo episódio nosso do Empreender.